Outubro fechou com um saldo da balança comercial positivo, perto de 9 bilhões de dólares. O resultado do que o Brasil importou e principalmente exportou. No ano, o saldo é positivo de mais de 80 bilhões e 200 milhões de dólares. Muito se deve desse saldo positivo às exportações dos produtos do agronegócio. João Pedro Cuti Dias, muito boa tarde. Me surpreendeu, não sei se a você também, a queda das exportações das três carnes, João Pedro. Você nota realmente tanto bovino, suíno como frangos caíram. Uma das razões que o mercado fala é que houve um certo arrefecimento das compras para o mercado por parte dos chineses. O chinês é responsável por 50% da carne bovina brasileira com destino ao mercado chinês. Então, você realmente, eles saindo fora do mercado ou diminuindo as compras, agora é uma questão de momento, pode ser que ele recupere. Fala-se que na China há um certo clima de incerteza na economia interna chinesa. Em termos de exportação, eles vão faturar $1 trilhão de subsídio, de superávit da balança comercial deles lá. Então, muito bem, obrigado. Porém, lá se que fala tem muito recurso que foi investido na carta imobiliária, na questão de infraestrutura, que estão subutilizados, que está na hora de pagar, tem uma série de coisas internas chinesas. E essa juventude que vai dos 20 até os 30 e poucos anos, está tendo dificuldade de colocação. Então, esse grupo, essa faixa etária é a que mais consome carne, que mais consome esse produto, que vai em restaurante, etc. Fala-se que essa é a principal razão desse arrefecimento. Mas o Brasil está exportando, por exemplo, os americanos compraram 52% a mais do que ano passado. Então, outros países estão comprando. O grande problema não é só a questão de volume, é a questão do valor que está sendo comercializado no mercado mundial da carne. Vamos ver a carne bovina, o que o Brasil exportou? Foram 21 dias úteis em outubro, 2 dias a menos em relação a outubro do ano passado. Aliás, foi mais, né, João? Acho que foi um pouco mais. Eu preciso confirmar essa informação aqui, mas vamos às comparações. Na primeira coluna é a média diária exportada de carne bovina in natura. Não estão incluídas as carnes termoprocessadas, miúdos, nada. Somente carne natural. 8.860 toneladas por dia útil. Foram 21 dias, no acumulado, mais de 186 mil toneladas. E na comparação, a média do total de outubro do ano passado, mais de 10% de queda, 10,6%. O preço da tonelada tem caído bastante já há muito tempo. A queda agora nessa comparação foi de 21,4%. Em outubro do ano passado, 5.846 dólares. Já estava em queda porque antes disso, a tonelada estava em mais de 6 mil dólares. Outubro chegou a 5.846 e agora, neste outubro, 4.596 dólares a tonelada, queda de 21,4%. João Pedro, você acha que volta ao patamar dos 6 mil dólares a carne? A curto prazo, eu acho que não. Acho que esse ano já a Inês é morta, não tem jeito. O que o Brasil tem que fazer é buscar novos mercados. Ele tem especialmente 2 mercados que compram muita carne, que é o Japão e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul já tem uma missão da Coreia aqui no Brasil, discutindo com o governo, discutindo essas questões, avaliando. E principalmente nós temos que mostrar ao mundo como nós produzimos carne, que hoje alguns países, especialmente os países europeus, levam muito em conta a pegada de carbono. E o Brasil tem, em relação aos demais concorrentes, os Estados Unidos, a Austrália e outros, nós temos uma pegada de carbono que é uma das menores, porque nós temos condições de fazer trabalhos junto nas fazendas para você sequestrar esse carbono. A própria Embrapa tem trabalho já marcando, bem mensurado, carne de carbono neutro, ou seja, um volume de área sendo ocupado com vegetação permanente, no caso da floresta,
teria capaz de absorver esse possível carbono que fosse emitido pelos animais. E também a mudança de tempo de abate, quanto mais cedo, menos geração de metano, a questão de, hoje, aditivos que estão sendo colocados na ração, colocados no mineral, tudo isso, e também a parte genética. Hoje, assim como nós evoluímos tanto na genética, nós mostramos o perfil dos touros que nós estamos tendo no Nelore hoje, outra coisa que está se fazendo hoje é procurar, via genética também, animais que têm o melhor processamento do seu rumen lá e que emitam menos metano. E tudo isso tem que ser usado e mostrado ao mundo como é que nós produzimos. Muito bom. Carne suína também teve queda, a média diária de 3.930 toneladas, as exportações totais 82.500 toneladas e queda de 17%. Mesma coisa, o chinês é o maior comprador, hoje já recuperou todo o rebanho deles, eles já estão produzindo acima de 54 milhões de toneladas de carne suína. Lógico, a demanda para importação dele arrefeceu. Frango também teve queda, e o frango normalmente a gente vê só alta, né? 17.830 toneladas por dia útil, total 374.500 toneladas, que é um volume muito bom também, né? É porque a gente está acostumado com volumes em alta nas comparações, e agora veio essa queda de 6,6%, fica o questionamento. Mas é um volume muito bom de carne de frango, João Pedro. E possivelmente também seja em função, talvez, desses 2 dias a menos que teve esse ano em relação ao ano passado, isso impacta, porque nós estamos falando numa média diária de 17 mil, 2 dias são 34 mil toneladas, é muita coisa, né? Talvez aquele 6,6 seja muito mais em função dessa questão do que em relação à média diária. Não, o frango, o Brasil tem ocupado espaço cada vez maior, principalmente para a questão sanitária. Na entrevista que nós fizemos com o diretor do Viagro aqui, foi bem clara essa questão. Hoje, a grande barreira que vai ter no mundo, e já e vai aumentar, é a questão sanitária. A gripe aviária, né? A gripe aviária, no caso das aves, no suíno, a peste suína africana, e na questão dos bovinos, a questão da aftosa, que o Brasil hoje vai, possivelmente, nos próximos meses, receber o aval da OIE como grande parte do território brasileiro, sem aftosa e sem vacinação. Vamos ver os grãos agora, começando com a soja. O Brasil embarcou em outubro uma média de 263 mil, quase 500 toneladas. No acumulado dos 21 dias, 5 milhões e meio de toneladas e uma alta de 31,8% em relação a outubro do ano passado. Quer ver o milho ou você tem comentários sobre a soja? Vamos falar o milho, porque o problema deles é o mesmo, é a questão de logística. Vamos lá. Vamos para o milho. 402.300 toneladas por dia, 8 milhões, chegando perto de 8 milhões e meio de toneladas e alta de 12% em relação a outubro do ano passado. Quando você soma o milho e a soja, você chega próximo a 15 milhões de toneladas, ou seja, é o limite que nossos portos estão tendo hoje. O grande fator limitante nas exportações ainda é a questão portuária, a capacidade de exportar um volume maior do que nós estamos exportando. O milho chegou a 42 milhões de toneladas agora, até em mês de outubro. O ano passado, nesse mesmo período, tinha exportado 31 milhões de toneladas. É muito grande. Porque a China já tinha entrado, estava começando a entrar. Mas basicamente entrou esse ano, entrou pesado esse ano, né? E você vê a soja com 93 milhões de toneladas. O ano passado, todo o ano passado, foi 77. Ou seja, o Brasil está numa situação muito favorável para o Brasil em grãos. Se você olhar hoje o Brasil, você mostrou o saldo positivo de 80 bilhões, nós somos o 5º país ainda no mundo em termos de saldo comercial, na balança comercial. Perdemos para a China, para a Alemanha, para a Arábia Saudita, caso do petróleo, e para mais um outro país, e o resto, o 5º somos nós. Ou seja, o Brasil tem um superávit fantástico no comércio exterior. Isso dá uma folga para o Brasil. Ver os nossos irmãos argentinos, a situação dramática que estão vivendo,
não tem dólar, não tem condições de importar, complica todo o processo. Por quê? E retendo produtos para atender o mercado interno. Quebrando contrato. Isso aí é muito ruim. No mercado internacional, país que não cumpre contrato, ele fica meio marginalizado no processo. Então, o Brasil não. O Brasil tem produto. Tá? O nosso problema, sempre a gente vai repetir isso, logística. No caso da logística, tanto o transporte como o armazenamento. Esses são os dois gargalos que nós temos. Essa turma que está assistindo sabe produzir. Mas temos ainda 2 meses para fechar o ano, João Pedro. Teremos volumes históricos de soja e milho, né? Não, soja é bem provável que chega a 100 milhões, né, Zé? Não exporta, está vendo um exporte mais, não é por questão de produto, é por questão questão portuária. Nós comentamos um dia desses, aqui do Mato Grosso do Sul está indo soja ser exportada pelo porto de Rio Grande. São mais de 2 mil quilômetros quase para chegar lá em Rio Grande com grão. E pesa isso, essa saca de soja vai só de transporte 25 até 28 reais por saco. Só o transporte. Pesa, né? Então, isso é muito ruim. Mas a curto prazo não deveremos ter grandes mudanças, né? Esse ano até agravado um pouco mais. A médio prazo, porque você tinha, por exemplo, os grandes portos como o caso de Santos, ele estava para ser privatizado. E é um porto muito importante, porque é um grande escoador de grãos do Brasil, é Santos. E parou. Essa turma da esquerda aí, ela gosta de ficar tomando conta e, infelizmente, o desempenho deles normalmente é muito ruim. Eu queria dizer que esse ano um pouco mais agravada a situação do Arco Norte, por causa da forte seca na bacia amazônica, que tem prejudicado. Não, e alguns contratos que eram para ser exportados por portos do norte foi transferido para cá. E isso que funila mais, congestiona mais os portos aqui do sudeste e sul do Brasil.